a gente vai falar um pouquinho sobre sedação, bloqueio neuromuscular e analgesia, tá bom? Voltando a repetir com as medicações que a gente tem aqui, também não adianta a gente passar medicações ali que você só vai encontrar num particular em às vezes alguns setores, tá? Esse não é o objetivo da aula, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre analgesia, tá? A dor é uma das queixas mais frequentes na emergência, tá? De 60% a 90% dos pacientes possuem dor de alguma forma, de alguma natureza, tá? Isso foi um estudo feito lá na Europa, tá bom? Que constata isso, tá? A dor aguda, na grande maioria das vezes, está associada a alguma doença ou lesão específica apresentando início súbito e duração limitada, tá bom? Isso é o conceito de dor pela associação que trata só a dor, tá? Então vamos lá. Então a International Association for the Study of Pain, ela classifica a dor, né, como algo que compreende uma experiência emocional e sensorial desagradável associada a um dano tecidual existente ou potencial, tá? Essa é a definição que eles dão de dor, tá? Então assim, para você ver a avaliação da dor de um paciente, ela é uma experiência muito subjetiva, às vezes uma dor que é para mim um grau 3, às vezes para você é um grau 7, tá? Então a gente vai ter que individualizar a parte aí da classificação de dor, até para a gente pensar no que usar, tá? Também tem fatores cognitivos, emocionais e culturais, tá? Tem cultura às vezes que aguenta mais dor, tem cultura que aguenta menos, tem pacientes principalmente com a parte emocional mais fragilizado, né? Às vezes a gente pega um paciente aí com uma fibromialgia que você toca no ombro dele e para ele é uma dor insuportável, tá? Então isso tudo a gente... Então assim, por que eu estou falando isso? Porque a gente também não pode menosprezar, porque às vezes o paciente chega com aquela face de dor e a gente fala, mas isso é uma dor, uma bobagem, uma dor pouca. Às vezes para você é pouco, mas às vezes para o paciente e para o psicológico dele é uma dor, às vezes é a pior dor da vida do paciente, tá? Então para a gente tentar classificar a dor, a gente vai fazer aí uma anamnese bem detalhada da dor, tá? Localização, sintomas associados, duração, se tem irradiação, se tem fatores de piora ou melhora, tá bom? Isso qualquer tipo de dor, tá? E a gente pode também fazer uma escala de... Assim, temos algumas escalas de avaliação de dor. Eu coloquei 3 entre as muitas que temos, tá? Temos a escala numérica, que aí você vai pedir para o paciente classificar de 0 a 10 a dor dele, né? Lembrando que é subjetiva, às vezes para o paciente, às vezes uma cefaleia é dor 10, às vezes uma enxaqueca é dor 10, tá? Claro que se ele falar que é dor 10, talvez a gente comece a pensar em algo, às vezes, pior do que é, e às vezes é só uma enxaqueca, tá? Isso assim, quando você vê que o nível cognitivo do paciente está bom, você pode pedir para ele classificar em escala de dor numérica, tá? Paciente, às vezes, com nível cognitivo prejudicado, ou às vezes paciente é uma criança que às vezes não sabe muito bem falar, você pode mostrar para ela apontar a carinha, tá bom? Que é escala FACES, tá bom? Claro que essa aqui tem um número só para a gente tentar classificar na escala numérica, mas normalmente a gente vai somente pela carinha, já tá tudo certo para a gente, tá? E tem uma outra escala que a gente vai avaliar se o paciente estiver intubado, tá? Essa escala BPS é feita para pacientes intubados. Você pode ver que a gente vai ver o quê? Expressão facial, aí você vai pontuar de 1 a 4, movimento dos membros de 1 a 4 e conforto no ventilador de 1 a 4 também, tá? Se a gente tiver de 4 a 5, que é uma dor leve, tá? Abaixo disso, de 3 para baixo, quer dizer que assim, o paciente não tem dor, tá? De 4 a 5, uma dor leve, a gente vai avaliar se vai colocar uma analgesia ou não. Não é obrigatório fazer isso, tá? De 6 a 11, a quantidade de dor é inaceitável, então a gente vai colocar alguma medicação para dor, seja às vezes um analgésico simples, seja às vezes um anti-inflamatório, seja às vezes um opioide fraco, tá?
E você vê que a pontuação máxima é 12, tá? Se for 12, não tem muita desculpa, a gente vai para o opioide forte, tá? Ou a gente vai usar morfina ou fentanil, que é o que a gente vai ter na emergência. Tá? Bom, aqui eu só coloquei para vocês que existe aí a escala analgésica da dor, tá? Para a gente tentar não pular nada, tá? Isso serve mais para dor crônica, tá bom? Que aí a gente vai começar às vezes aqui, ó, do analgésico fraco, a gente vai associar aí um anti-inflamatório, aí a gente vai pulando, não deu certo, o paciente continua com dor. A gente vai com um opioide fraco, tá? Pode ser uma codeína, pode ser um tramal. Se não, vamos com um opioide forte, tá? Que normalmente vocês vão usar o quê? A morfina ou fentanil, tá? Isso é mais para dor crônica. Para dor aguda, você pode vir de cima para baixo, tá bom? Porque assim, se você achar que a dor, vamos supor que você acha que, vamos supor que seja uma dissecção de aorta, como a gente já falou, tá? Uma dissecção de aorta é uma dor muito grande, às vezes é dor 10 em 10. O paciente chega com uma dor torácica, com radiação para as costas, você fala, pode ser uma dissecção de aorta. Você vai dar uma dipirona para o paciente? Você acha que uma dipirona vai tirar a dor dele? Não vai. Tá? Você acha que um cetoprofeno vai tirar a dor do paciente? Não vai. Primeiro que a gente não usa nada que a gente pensa que é coração, a gente não usa anti-inflamatório, mas também não vai. Então, às vezes, a gente já começa com o quê? Com opioide forte, às vezes a gente já começa com morfina. O paciente, tá, assim que controlou a dor, talvez a gente comece a usar as categorias de baixo para tentar estabilizar o paciente e a dor dele, tá? Então, modelo de analgesia multimodal, tá? O que a gente vai fazer hoje? Então a gente vai usar as diversas classes que a gente tem aí de analgesia para tentar deixar o paciente sem dor, tá? Então a gente tem aí, ó, anti-inflamatório, opioide, os analgésicos comuns, dipirona, paracetamol, tá? Lidocaína, que a gente pode fazer, bloqueio local, tá? Algumas drogas como cetamina, que a gente vai falar para frente, tá bom? Então o objetivo como um todo é você tentar diminuir a dose do remédio que você está fazendo para tentar diminuir efeitos colaterais, tá bom? Então, qualquer medicação, quanto maior a dose, maior a chance de efeitos colaterais. Ó, falando um pouquinho sobre os remédios para dor, tá? A gente tem o paracetamol, tá? Que nos Estados Unidos é o analgésico mais usado, tá bom? Aqui no Brasil não é, aqui no Brasil a gente vai usar muito a dipirona, mas lá eles abominam a dipirona, tá? Então, paracetamol você acha em qualquer lugar lá, tá? Indicação, dores leves a moderada, administração, tá? Eu coloquei aqui as que a gente consegue praticar no Brasil, porque tem endovenosa. Endovenosa a gente não tem para cá, tá? Vocês não vão encontrar, mas lá fora existe essa via endovenosa, tá bom? Então a gente pode usar tanto oral quanto retal, tá bom? Então, tô naquela escala analgésica de dor, lembra? Pode ser usado junto com um opioide, tá? Que normalmente a gente vai associar e a gente vai subindo na escala de dor, mas associando os remédios, tá? Dose máxima, tá bom? Isso aqui vocês têm que saber de cor e salteado, tá? Porque independente de onde vocês trabalham, se é porta, se é emergência, existem alguns remédios que vocês têm que saber a dose máxima, por quê? Efeitos colaterais, tá bom? Então, ó, 4 gramas dia, tá? Que é 1 grama de 6 em 6. Fora isso, começa a aumentar a chance aí de intoxicação, né? E pode dar até uma hepatite fulminante no paciente, tá? Isso para indivíduos saudáveis, tá bom? 2 gramas dias, paciente com risco de disfunção hepática, tá bom? Aquele paciente, às vezes, que tem aí, faz um abuso de álcool, que já tem idade mais avançada, um baixo peso, tá? Às vezes o paciente que já tem hepatite, que já trata alguma coisa, tá bom? Cirrose biliar primária. Então, tem alguns pacientes que, assim, é 4 gramas, mas não para todo mundo. Normalmente, a gente nunca chega perto da dose máxima, né? Às vezes, vocês passam 750 de 8 em 8, né? Então, para a gente evitar isso aqui, tá bom? Dipirona que a gente usa mais no Brasil, tá? A apresentação que a gente tem aí, então, oral, endovenosa e pode fazer subcutâneo também, tá bom? Às vezes o paciente não tem acesso, você precisa de alguma coisa, mas normalmente você vai usar, às vezes, morfina subcutânea, tá bom?
O americano não usa por conta disso aqui, tá bom? Risco de agranulocitose, tá? Eu pessoalmente nunca vi, tá bom? Mas existem livros textos, é uma complicação rara, mas é descrito em literatura, tá bom? Então é só pra gente não tomar cuidado. Alguém sabe a dose máxima da dipirona? Quanto? 2, 1, 5, 2? Tá. Vamos lá, gente. Quem falou 2 gramas, ou 2 gramas, né? Errou completamente por quê? Vocês sabem quanto que tem um Buscopan composto de dipirona? Tem 2,5 gramas, um Buscopan composto. Então, se a dose máxima fosse 2 gramas, se dá um Buscopan composto, você mata o paciente. Tá? E normalmente a gente passa Buscopan composto quando deixa na enfermaria, de horário. O que vocês já viram por aí? Pode até passar de 6 em 6. E vocês já viram alguma coisa acontecer com o paciente de 6 em 6? Não. Às vezes passa de 8 em 8. Ou seja, você vê que a gente chega, se você for ver 2,5 de 6 em 6 vezes 4 dá 10 gramas dia. E a gente não assusta. Agora, lembra quando teve aquela dipirona que era de 500 VO e a gente passou para 1 grama, o pessoal ficou assustado, falou, como que vai dobrar a dose? Só que muitas vezes a gente prescreve uma coisa de orelhada sem saber o que está passando. Né? Então, assim, para VO, tem uma dose máxima recomendada de 5 gramas dia, tá? Mas normalmente a gente não passa de 4, a gente pode dar 1 grama de 6 em 6 horas. Tá bom? A endovenosa, a gente pode ver que não existe um consenso, mas a gente pode ver que de 7,5 até 10, claro que também não é para tentar chegar em 10, porque se dá Buscopan de 6 em 6 e o paciente está com dor ainda, quer dizer que assim, o remédio está muito fraco, vamos trocar de classe, não vamos aumentar a dose. Tá? Então você pode ver que de 7,5 a 10 gramas o paciente aguenta bem. Tá? Eles toleram bem. Tá bom? Então, é só para vocês verem como assim, é uma coisa que a gente usa todos os dias, muitas vezes a gente usa o quê? De orelhada, né? A gente sabe que nada acontece, mas você pode ver que a gente não sabe nem o que está dando para o paciente, tá? Então, vamos lá. Anti-inflamatório não esteroides, tá? Então, dor leve a moderada, tá? Eles são poupadores de opioide, tá? Porque muitas vezes você vai usar aí um anti-inflamatório e vai diminuir a dose de opioide para tentar chegar numa analgesia adequada, tá? Vias de administração temos várias. Temos aí via oral, que a gente pode às vezes passar para casa, seja um diclofenaco, seja aí um cetoprofeno, tá? Endovenosa, a mesma coisa, pode ser um cetoprofeno, pode ser um tilatil, tá? Intramuscular, pode ser aí um Voltaren, tá? Que é o diclofenaco, ou o cetoprofeno também, tá bom? Contraindicação, tá? A gente sempre tem que tomar cuidado, paciente com história de úlcera gástrica, tá? E sempre tomar cuidado com pacientes com história de insuficiência renal, tá bom? Ou paciente doença renal crônica, tá? Claro que existe sempre aquele mito, o paciente é dialítico, posso usar? Posso ou não posso? Bom, vamos lá, pensa assim, se o paciente virou dialítico, o rim dele não funciona. Então assim, eu posso usar enalapril, captopril, losartana como antihipertensivo? Posso, por quê? Porque assim, o rim já não funciona. O paciente já está indicado diálise e já não tem mais volta. Agora, um paciente que está ali na trave, aquele paciente que tem às vezes uma creatinina de 4, uma creatinina de 3, mas ele ainda não é dialítico, ele está naquele tratamento conservador, se eu usar muito anti-inflamatório ou se eu usar um BRA ou um IECA, eu posso rapidamente levar meu paciente, às vezes, de uma classe funcional 3 para uma 5. Entendeu? Então, às vezes, o que a gente faz, a gente piora e leva, às vezes, o paciente mais rápido para a diálise. Tá bom? Então, somente para a gente aí sempre ver se vai ou não usar. Claro que a gente tem que pesar risco-benefício. Até porque temos coisas muito melhores para usar do que, às vezes, um anti-inflamatório para a dor.
Tá? Então, vamos mudar um pouquinho de classe, tá? A gente já falou sobre os analgésicos comuns, já falou sobre o anti-inflamatório, tá? Vamos falar um pouquinho sobre os opioides, tá? Codeína, tá? Opioide fraco. A gente pode usar aí para dores de intensidade moderada, administração oral, tá? E lembrar que codeína é metabolizada no fígado e vira morfina. Tá? Então, antigamente, para que a gente usava muito codeína? A gente tinha um xarope chamado belacodite, que era um antitussígeno. Codeína é muito boa para quê? Para tirar esse reflexo de tosse. Só que aí o paciente tomava muito, intoxicava. Às vezes o paciente chegava com uma intoxicação por opioide. Tá? Então, por isso mesmo que esse xarope caiu por terra. Tá? Então, alguém sabe a dose máxima de codeína? Não? 360 mg dia, tá? Então, dose máxima 360 mg dia. Ou quando a gente vai usar, principalmente quando a gente vai usar, ou vocês já prescreveram Paco, Tilex para alguém? Tá? Qual que é a dose máxima dele? Lembra que eu falei? Codeína 360 mg dia. Lembra do PAC e do Tilex? Qual que é o princípio ativo deles? Paracetamol e codeína. Então, assim, qual que é a posologia? Vocês sabem? É 500 de paracetamol e 30 mg de codeína. Tá? Ou seja, se a dose máxima ali são 12 comprimidos de codeína, né? Quando você vai usar um PA com Tilex, o que vai te limitar a dose máxima? É a codeína? Não, é o paracetamol. Tá bom? Que a gente não pode passar aí de 4 gramas dia. Tá bom? Então todos esses remédios aí com combo, a gente tem que sempre tomar cuidado para ver aonde que vai bater a dose máxima. Tá? Bom, então vamos lá. Pronto-socorro ou emergência, que a gente pode usar o opioide fraco, que é o Tramal, tá? A gente vai usar para dores moderadas a grave, dose máxima 400 mg dia, tá? Via de administração do Tramal, pode ser oral, pode ser endovenosa, intramuscular, subcutânea, tá? A única coisa que vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado quando vocês vão colocar o Tramal, qual que é o efeito colateral do Tramal, assim? Que ele dá muito náusea e vômito. E vocês costumam colocar o que junto dele? Vocês costumam colocar o Vonal, o Zofran, tá? Só que o problema é que, assim, eles agem no mesmo receptor, tá? Então ele diminui um pouquinho a ação do Tramal, tá? Porque eles competem pelo mesmo receptor, tá bom? Então o ideal seria você usar ou um Plasil ou um Dramin, porque aí você está tirando um pouquinho de efeito analgésico. Claro, não é uma coisa de outro mundo, mas acaba diminuindo um pouco, tá bom? Ou se não, a gente pode apenas fazer o quê? Diminuir a velocidade de infusão. Vamos lá, um dos carros-chefes aí da emergência para analgesia, tá? Morfina. Eu acho que muitos de vocês já usaram morfina. A gente sabe que tem pacientes que vêm aí com problema de vício em morfina, né? E vocês acabam prescrevendo e muitas vezes uma dose cavalar, e graças a Deus o paciente aguenta, tá? Mas não pode trazer às vezes isso como verdade absoluta, tá bom? Por quê? Morfina, analgésico opioide forte, tá? Ou seja, dor intensa. A dose inicial você pode ver que é uma dose relativamente baixa, tá? Se você for pegar ali um paciente de 70 quilos, dá 7 miligramas, né? E o que a gente não pode exceder? 10 miligramas de uma única dose. Às vezes tem paciente que fala, não, eu aguento 20, e realmente eles aguentam. Tá? Mas não pode achar que isso é o normal, tá? Até porque no IAM, às vezes dissecção de aorta, com uma dor grave, vocês vão fazer mais ou menos isso aqui, ó.
vocês vão fazer aquela solução decimal, né? Como você já sabe, dilui 1 de 10 em 9 de água destilada e vai usar de 2 a 6 por dose. Não melhorou com 5 minutos? Você pode usar de novo, tá bom? Então, quais são os efeitos colaterais da morfina? Assim, os mais temidos, claro. O paciente pode fazer o quê? É um opioide, o paciente rebaixa, tá? Além disso, você pegar muito pesado, dá o quê? Hipotensão, tá? Pode dar o quê? Bradipneia e até apneia. Ou seja, às vezes o cara pega muito pesado, o paciente não está naquele dia muito legal, ele está naquele dia mais fraco, ele rebaixa e para de respirar, tá? Então você vê como que assim, às vezes a gente passa para tirar o paciente da nossa frente, digamos, principalmente aqueles viciados, mas assim, é um risco, né? Então, um risco, às vezes o paciente vai lá, toma na sala de medicação, principalmente de madrugada, e fica por lá. Aí você vai ver lá, o paciente está parado, quando alguém for ver, tá? Depois da morfina, a gente tem aqui, ó, fentanil, é 100 vezes mais potente que a morfina, tá? Então, analgésico opioide forte. A dose eu coloquei de 0,5 a 1 micrograma por quilo, tá? Efeito dele, ele tem um efeito hipotensor. O que acontece? Ele pode dar hipotensão e bradicardia, tá? Principalmente quando você faz a infusão rápida, pode dar o efeito, sim, o efeito mais temido é isso, rigidez torácica. Às vezes você fala assim, ó, faz 2 ml no paciente de fentanil. Aí vai a enfermagem e fala, já fiz, doutor. Aí você vai ver, você entuba o paciente não ventila, tá? Porque o tórax do paciente está duro, tá bom? E o fentanil tem uma meia-vida longa, ele demora 2 horas para fazer a meia-vida dele, tá? Então, assim, se você fizer essa infusão rápida, você vai criar um problema para você, principalmente na sala de emergência. Então, sempre que vocês falarem, faz o fentanil, você sempre tem que deixar bem claro para fazer ele lento, tá bom? 1, 2 minutinhos, bem lento mesmo, tá bom? Se fizer rápido, vocês vão ter um problema porque vocês não têm nenhum bloqueador neuromuscular que vai durar tanto quanto o fentanil. Tá? Então vocês vão criar um baita problema para vocês, tá bom? Eu coloquei a dose aqui, mas normalmente a gente usa... Oi. Olha, vamos lá. Antigamente a gente tinha esse conceito bem importante de falar, para entubar o paciente tem que usar o quê? O analgésico, vai usar o fentanil, tudo. Hoje em dia esse conceito caiu por terra, tá? Por quê? A gente está falando aqui de analgesia. Se o paciente chega com alguma dor ou alguma outra queixa, você concorda que antes de eu entubar, eu já vou ter tentado tirar a dor dele? Então você concorda se o paciente está sem dor? Por que eu vou usar o fentanil? Não faz sentido, tá? Aí assim, o paciente não está sentindo dor nenhuma. Aí eu vou lá e faço o fentanil. Eu tenho alguma vantagem, algum benefício? Não tenho. Só que o problema é que assim, eu começo a ter esse efeito hipotensor e bradicárdico e posso causar o quê? Rigidez torácica. Então assim, mais para frente eu vou até depois só dar uma palhinha ali na parte de via aérea, só que assim, tem alguns estudos que mostram que essa parte aí do paciente, de a gente fazer aí uma analgesia, usar um opioide, a maioria dos pacientes, mesmo quando a gente vai fazer uma cardioversão, se você só colocar às vezes um propofol, um etominato, o paciente muitas vezes ele nem lembra, e quando ele lembra é uma dorzinha rápida que passa rápido. Entendeu? Então muitas vezes, isso aí caiu por terra há muito tempo. Esse negócio, antigamente a gente colocava, todo mundo, era mida, fenta e entuba. Todo mundo, era uma receita de bolo. Só que com o tempo a gente vê que assim, você não tem benefício, mas tem malefício. Tá bom? Então, essa parte aqui a gente vai tentar tirando do paciente antes dele ir para o tubo. Então, muitas vezes você pode até fazer o fentanil para o paciente, você achar que é uma dor muito grave, só que às vezes você vai já ter feito o fentanil antes de entubar o paciente, bem antes. Às vezes você vai estar lá com um ambu, com uma máscara
com uma máscara não inalante no paciente, já ter feito o fentanil e ele tá ali, ó, meio em Nárnia, mas assim, já tá com a analgesia adequada. Tá? Aqui eu só vou deixar depois para vocês aí um quadrinho mais ou menos das doses, tá? E os efeitos colaterais do paciente. Tá bom? Falando então um pouquinho assim, a gente já saiu da parte de analgesia, vamos falar um pouquinho sobre sedativos, tá bom? Então, sedativos, a gente vai fazer que é uma anestesia geral. Consiste aí no estado aí de perda de consciência completa, tá? Que respostas motoras são inexistentes, mesmo com estímulo vigoroso, ou seja, você colocou o paciente para dormir e dormir mesmo. Aí o que você vai esperar desse paciente? Você vai esperar que assim, como ele já está com perda de consciência de respostas motoras são inexistentes, você vai esperar também que o drive do paciente e que a proteção de via aérea dele não exista. Tá? Então o objetivo da sedação é isso, é afundar o paciente para ele não brigar nem com você e às vezes nem com o ventilador. Tá bom? A gente tem uma outra coisa que é a sedação dissociativa, tá? Eu vou falar rapidamente para vocês, mas assim, o objetivo dessa aula não é isso que a gente tem, que a gente chama de sequência atrasada, tá? Para intubação, que aí a gente vai usar ketamina no paciente, tá? Que é uma sedação dissociativa, o estado aí de catalepsia, semelhante a um transe, porém o paciente mantém reflexo protetor de via aérea e mantém ventilação espontânea. Ou seja, você não está fazendo uma anestesia geral no paciente, você está deixando o paciente somente tranquilo, tá bom? Que aí, muitas vezes a gente, para pré-oxigenar o paciente, se o paciente estiver muito agitado, às vezes a gente vai fazer isso para a gente conseguir dar oxigênio para o paciente e ele ficar calmo. Tá? Então é uma coisa, um capítulo bem à parte, essa sedação dissociativa, tá? Coloquei aqui assim, como todo sedativo, assim, você pode, é dose dependente, né? Então você pode fazer às vezes uma sedação mínima ali, uma sedação mínima que eu digo assim, dependendo do procedimento que você vai fazer, às vezes você vai passar um catéter, mas você quer que o paciente relaxe, às vezes você vai fazer aí uma endoscopia, uma colonoscopia, mas você não quer entubar o paciente, por quê? Se você colocar uma sedação profunda ou uma anestesia geral, automaticamente, ó, tá vendo? Você não tem nem ventilação e nem proteção de via aérea, ou seja, você vai ter que entubar o paciente, tá? Para não deixar ele em risco, tá? E a sedação dissociativa foi a que a gente falou, que normalmente a gente vai usar aí uma ketamina no paciente. Tá? Bom, falar sobre um dos principais sedativos que a gente tem aí, tá? Que é o Propofol, tá? Via de administração endovenoso, tá? Ele tem aí um efeito amnésico, início de ação rápida, tá? Você pode ver que assim, ó, não dá nem 2 minutos ele já está com pico sérico, tá bom? Então é praticamente, você faz no paciente, ele espera com 20 segundos no máximo ele está entregue. Tá? Muitas vezes você consegue entubar o paciente só com Propofol e sem bloqueador nenhum, porque dependendo da mão que você pega e você pesar a mão no Propofol, ele fica totalmente entregue para você. Tá? E ele tem um término de ação rápido, então muitas vezes, para que a gente está usando muito Propofol? Para fazer endoscopia, para fazer colonoscopia, por quê? Você vai, ceda, o paciente fica na sua mão, porque ó, o paciente agitou muito, você faz uma dosinha a mais, relaxou, você fez o procedimento, você para de infundir, eu digo assim, infundir na verdade é a dose intermitente que ele faz, o paciente volta, é metabolizado rápido, o paciente vai para casa, tá? Então, para pequenos procedimentos que você vai fazer, que às vezes você quer que o paciente fique mais tranquilo e para ele ter esse despertar rápido, às vezes você vai optar pelo Propofol, tá? Porém, como nem tudo são rosas, né? Tá? Ele tem alguns efeitos colaterais, tá? E esses efeitos colaterais dele são graves se você errar a mão, tá? Então, vamos lá. Então a gente tem aqui uma dose de sedação inicial, tá? Agora a gente está falando sobre anestesia geral, a gente não está falando às vezes sobre dose para fazer um procedimento. Às vezes você vai fazer uma cardioversão no paciente, ou às vezes você vai fazer uma endoscopia, você pode
pegar o Propofol, né, que ele já vem num líquido já preparado. Você pode fazer de 1 em 1 ml, às vezes de 2 em 2 ml, até o paciente ficar do jeito que você quer. Às vezes o paciente está lá, não perdeu o drive, mas não responde muito a estímulo, você fala, ele não está com dor, vai lá e faz uma cardioversão no paciente, tá? Então você pode ir de 2 em 2 ml até a sedação que você quiser, tá? Agora, para a gente fazer uma sedação, uma anestesia geral, tá? Normalmente a gente vai usar de 1 a 2 miligramas por quilo, tá? Que é uma dose assim pesada, às vezes assim, eu já vi anestesista usando 20 ml de Propofol, eles pegam pesado, 20 ml assim, é coisa, a pressão do paciente saiu de 18 por 10 para 7 por 4, entendeu? Então, o Propofol, a gente brinca ali dentro da terapia intensiva que ele é o Propochoque, tá? Porque você ligou o Propofol, a hipotensão é certa, tá? Então ele pode dar uma hipotensão bem severa, porque lembra, ó, ele libera oxigênio nítrico, que é um potente vasodilatador, tá? E também pode dar uma bradicardia, porque assim, vai menos sangue para o coração, o miocárdio fica fraco. Então, ele na verdade é um cardiodepressor. Tá bom? Então assim, ele é muito bom, mas porém, você tem que saber qual paciente usar e quando usar. E qual dose também. Tá bom? Agora sim, para hipertensão intracraniana, para alguns pacientes você precisa aí manter ali uma sedação profunda, ele é ótimo, tá bom? Então só não pode esquecer disso aqui, ó, hipotensão e bradicardia, tá? Ou seja, então antes de usar o Propofol, tentar manter aí uma cabeça de pressão boa, porque a pressão vai cair, tá bom? É claro que é transitório, depois que você para, a pressão acaba subindo um pouquinho, tá bom? Cetamina, tá? Então, a ketamina que a gente tem em alguns pronto-socorros, tá? A gente está falando sobre a sedação dissociativa, normalmente é ela que a gente vai usar, tá bom? Vias de administração endovenosa intramuscular, tá? Intranasal no Brasil a gente acaba não usando, tá? Dose dependente, tá? Ela, diferentemente aqui do Propofol, ela tem uma estabilidade cardiovascular, tá? Não possui, então, incidência em depressão respiratória, tá? A não ser, claro, que você pegue muito pesado, tá bom? Então, ó, de 1 a 2 miligramas por quilo usado como agente sedativo, e esse aqui pode ser usado como agente analgésico. Então, ela é tanto hipnótico quanto sedativo quanto analgésico, tá bom? Mas ela tem alguns efeitos colaterais, tá bom? Contraindicação, então, eclâmpsia, hipertensão não controlada, doença cardíaca grave e AVC. Por quê? Qual que é o efeito colateral dela? A gente tem aqui que o Propofol leva bradicardia e hipotensão. Ela é o contrário, tá? Ela leva hipertensão e ataque cardíaco, tá bom? Então, assim, tem algumas pessoas que eles usam o que a gente chama de ketofol, tá? Que eles usam a ketamina mais o Propofol para quê? Um bater o efeito colateral do outro. Tá bom? Tentar deixar alguma coisa mais cardioestável. Tá? Etomidato. Alguém já usou etomidato? Já, né? Então assim, etomidato, ele na verdade, ele é um benzodiazepínico, né? Mas assim, ele é muito difundido hoje em dia para quê? Sequência rápida, tá? Na hora que eu for abordar de vias aéreas, eu vou explicar para vocês o que é uma sequência rápida, tá? Cardio estável, pico de ação em menos de 1 minuto, duração dele é baixa, tá? E a gente vai usar aí uma dose de 0,1 a 0,2 miligramas por quilo com uma dose sedativa, tá? Regra do etomidato, a gente vai pegar o peso e dividir por 10. Tá? Vamos supor, o paciente tem 70 quilos, quero sedar o paciente. Eu pego 70 dividido por 10 dá 7. Eu vou usar então o quê? 7 ml de etomidato. Essa é a dose certa, tá bom? O paciente tem 100 quilos, 10 ml de etomidato. Tá?
Então, assim, essa medicação, assim, é muito usada na sala de emergência, tá? Na época que eu comecei não existia, né? Mas, enfim, graças a Deus veio uma coisa melhor. Só existia midazolam e fentanil, então a gente sofria um pouco, tá? Bom, vamos falar aí sobre um dos mais antigos, tá? Midazolam, benzodiazepínico, tá? Pode fazer IV ou IM, tá? Tem propriedades aí sedativas, ansiolíticas, hipnóticas, relaxantes musculares e anticonvulsivantes, tá? Produz sedação e amnésia, tá bom? Por que a gente coloca IM? Vamos supor, o paciente chega com crise convulsiva para vocês, não tem acesso, o paciente está convulsionando, vocês vão usar o quê? Midazolam IM, tá? Não é para usar diazepam IM, é para usar midazolam IM, vocês vão usar 2 ml, que é 10 mg, tá? E a maioria pegou veia, pode estar usando ele, tá bom? Então, pico de ação de 3 a 5 minutos, tá? Início de ação de 1 a 3 minutos e duração é a dose dependente, tá? Se a gente tiver em dose contínua, meia vida dele também de 2 a 3 horas. Tá? Aqui eu deixei algumas indicações, tá? Propofol, dose, efeitos colaterais. Aquilo que a gente falou, tá? Do ketofol, tá? Que é a ketamina mais propofol, para um tirar o efeito do outro, tá? É o etomidato, tá bom? Que a gente vai usar na sequência rápida. O midazolam, tá? E o Precedex, que a gente não tem, por isso que eu não falei disso, tá? Assim, a gente não tem, na verdade, no pronto-socorro, tá bom? Que existe até uma coisa que a gente pode usar, que é o Ketodex, tá? Que é a ketamina mais o Precedex, porque o Precedex também pode dar hipotensão e bradicardia.